A chuva em Minas. Já são quase 2.000 desabrigados no estado. Veja no MGTV segunda edição, que mostra ainda. BR-050, a terceira reportagem da série sobre as rodovias mineiras. Preocupação, registrado o segundo caso de rubéola congênita da região. E procura-se um sortudo. O ganhador de prêmio da loteria não busca o dinheiro em Patos de Minas. Agora, no MGTV. Boa noite. Estradas, lavouras e casas debaixo d'água, pontes ameaçadas de desabar, muita lama e famílias desabrigadas. Essa é a situação no Centro-Oeste, onde há 4 dias a chuva não dá trégua. Em Carmo da Mata, 20 comunidades rurais estão isoladas. As inundações já chegaram à BR-494 e também ameaçam as plantações. A linha férrea foi coberta pela água e o transporte de cargas suspenso durante todo o dia. Na MG-050, vários deslizamentos de terra. Em alguns trechos, o trânsito está sendo feito em meia pista. Em Formiga, o rio que corta a cidade subiu mais de 3 metros acima do nível normal. Várias casas ficaram alagadas. A água subiu de repente e não teve como tirar. Inundou tudo de repente. O trânsito no centro da cidade está lento e confuso. Até para andar a pé está difícil. As principais ruas estão cobertas pela lama, que também tomou conta das casas e comércios da cidade. Na parede, as marcas da água que chegaram a 1 metro. Chegamos aqui, barro 1 metro acima do nível da casa dela, entendeu? E começamos a limpar às 7 horas da manhã e até agora não conseguimos terminar, entendeu? Mas sim, estava horrível, foi pavoroso, entendeu, o que aconteceu aqui. Para este comerciante, prejuízo. O prejuízo foi bastante, computador, foi documentos, enfim. A situação aqui é uma situação de calamidade. A chuva na cidade foi tão forte que essa ponte cedeu. A estrutura está comprometida e um aterro como esse, que havia sido feito do outro lado, foi levado pela água, deixando uma cratera de quase 20 metros. Mais 2 pontes estão interditadas e o trânsito em meia pista. A força da água abalou a estrutura do lado esquerdo da ponte. O perigo é de quê? O perigo de talvez desabar. E a chuva não para de cair. Em Itapecerica, o rio também transbordou. A água espalhou sujeira e provocou destruição. Pelo menos 300 casas foram invadidas pela água. Muitas famílias perderam tudo o que tinham. Em Patos de Minas, um temporal hoje à tarde também provocou estragos. Várias ruas ficaram alagadas. O córrego do Monjolo transbordou. A água invadiu casas e lojas. Este veículo foi arrastado pela enxurrada e teve que ser amarrado a uma árvore para não ser levado para o rio. Quem voltava do trabalho para casa teve que ter paciência. E agora eu tenho que esperar, né? Esperar baixar a água para atravessar. Esse motorista arriscou passar por esta avenida, mas ficou no meio do caminho. O carro por pouco não foi levado pela correnteza. Em vários pontos da cidade, a força da água causou estragos no asfalto. O temporal durou cerca de 2 horas e foi tanta água que quase 1 hora depois, várias casas no centro da cidade permaneceram assim, inundadas. Cláudia ficou ilhada em casa com as filhas. A minha geladeira molhou o motor, as camas, tudo, sofá, tá tudo muito molhado. A chuva forte também teria causado este acidente. De acordo com testemunhas, o caminhoneiro tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle, bateu no poste e tombou. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado para o hospital regional. E a chuva forte causou prejuízos em outras cidades mineiras. Veja em 1 minuto. Em Muriaé, na Zona da Mata, várias ruas e casas ficaram inundadas. O rio Muriaé transbordou e os moradores foram obrigados a se mudar durante a noite. 60 famílias foram levadas hoje para escolas de Ervalha, na Zona da Mata. Ontem foi decretada a situação de emergência no município depois que 4 pessoas morreram soterradas. Segundo a Defesa Civil, o deslizamento foi provocado pelo solo encharcado. Em Congonhas, cidade histórica na região central do estado, 2 rios transbordaram. Já são 100 famílias desalojadas, segundo a prefeitura. Elas deixaram as casas ontem e hoje. Em Belo Horizonte, com medo de alagamento, quem vive perto do Ribeirão do Onça passou a noite monitorando o nível da água. O rio fica no limite da capital com Sabará e ameaça invadir as casas.
Em Divinópolis, essa encosta não suportou o volume de água e desabou. Uma casa foi arrastada pela lama. Mais de 40 crianças que moram na área de risco foram levadas para uma creche do bairro. O rio Itapecerica está 5 metros acima do nível normal. E a chuva deve dar uma trégua na região. Estas são imagens ao vivo de Uberlândia. De acordo com o MG Tempo, a zona de convergência do Atlântico Sul, responsável pela chuva dos últimos dias, começa a perder força. Mas, mesmo assim, a quinta-feira ainda pode ter chuva em grande parte de Minas. Veja agora a previsão completa para amanhã no mapa. O tempo fica nublado com chuva na zona da mata norte e sul. Nas outras regiões, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima não passa dos 22 graus em Arcos, 23 em Araxá, 24 graus em Uberlândia, 25 em Sacramento e máxima de 27 em Veríssimo. E no próximo bloco, a terceira reportagem da série sobre as rodovias mineiras. Na terceira reportagem sobre as rodovias mineiras, você vai ver como está a situação da BR-050, uma das principais do país. Logo no início de nossa viagem, tragédia. Depois de aquaplanar, o motorista perdeu o controle do carro e capotou. Da chegada das festas de fim de ano, aliada ao início do período chuvoso, preocupam. Quando a chuva vem, ela forma uma camada em cima do asfalto, por melhor que seja o asfalto. Ou seja, há necessidade de se reduzir a velocidade para ter segurança em todo o trajeto. Além do que, a chuva também restringe a visibilidade da pessoa. Quem vai para o estado de São Paulo deve ficar atento. Tá muita trepidação, viu? Muito buraco, falta sinalização. A conscientização pode salvar vidas. A imprudência ainda é a principal causa dos acidentes. A estimativa é de que em mais de 90% dos casos, a culpa é do motorista. Neste trecho da BR-050 em que nós estamos, a velocidade permitida é 100 km por hora. Mas em condições adversas como esta, pista molhada e chuva, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é de que a velocidade seja reduzida em 30%. Na saída de Uberaba, obras. São 600 metros de trânsito intenso, sem duplicação. É uma obra necessária, né, para um fluxo de mais de 15 a 18 mil veículos aqui nesse local. Então ela vai trazer um benefício muito grande para a população dos bairros, como também para o fluxo da BR. De Uberaba a Uberlândia, as condições são boas. O problema é outro. Em alguns locais, o mato esconde as placas de sinalização. A balança funciona apenas de forma educativa. Quem segue sentido Araguari precisa ficar atento às obras de duplicação próximas ao Parque do Sabiá, no perímetro urbano de Uberlândia. No trevo Regis Bittencourt, pegamos a estrada que segue para Araguari. A partir daqui, a BR-050 tem pista única. O trecho é movimentado, com grande número de curvas e caminhões. Os buracos começam a aparecer. Em alguns pontos, a pista é escorregadia. Mesmo com todos os riscos, flagramos ultrapassagens perigosas. Num trecho de muitas serras, a qualquer hora do dia, o motorista pode ser surpreendido com neblina. Chegamos até a ponte sobre o rio Paranaíba, divisa de Minas com Goiás. A BR-050 vai até o Distrito Federal. Na volta, vimos outro acidente. Foram 2 durante nossa reportagem. O caminhão que André dirigia tombou. Não houve falha mecânica e nem imperfeições na pista. Já estava na pista de ultrapassagem, quando ele invadiu. Um caminhão não é um carro que você freia em 5 metros. Aí foi onde colidiu e aconteceu o que aconteceu. Mas a imprudência está demais. A gente tem que dirigir para a gente e para os outros. Quanto à situação da rodovia sentido São Paulo, o diretor do DENIT informou que ainda não foi contratada uma equipe para cuidar da manutenção da pista, o que já está em processo de licitação. Em relação à obra que vai ligar a Avenida de Uberaba à rodovia, a previsão é de que ela fique pronta em junho do ano que vem. Amanhã vamos mostrar a BR-153, uma das mais movimentadas do país e que corta o Brasil de norte a sul. E a imprudência dos motoristas continua provocando acidentes nas rodovias mineiras. Um congestionamento de quase 9 quilômetros se formou hoje na BR-050 entre Uberlândia e Araguari. Foram quase 2 horas de espera para que os guinchos retirassem esta carreta do barranco.
Segundo o motorista, chovia e nesta curva ele foi fechado por um carro que fazia a ultrapassagem. Ele freou, perdeu o controle e saiu da pista. Ninguém se feriu. Na BR-365, entre Patos de Minas e Varjão de Minas, um motorista embriagado ao sair de um restaurante invadiu a pista. Para não bater de frente, o caminhoneiro tentou sair para o acostamento, mas perdeu o controle e caiu no barranco. Em instantes, registrado o segundo caso de rubéola congênita da região. Foi preso hoje em Belo Horizonte um suspeito de roubar pela terceira vez peças de computadores num banco. As imagens do circuito de segurança mostram como o homem agia. Ele entrou pela primeira vez na agência na segunda-feira da semana passada. Ele arrancava o equipamento por onde são deixados objetos metálicos na entrada do banco e passava pelo buraco que mede cerca de 30 centímetros. Em seguida, roubava monitores. O Ministério Público Federal denunciou Marcos Valério por crime de sonegação fiscal. Segundo a denúncia, a dívida de Marcos Valério e da mulher dele, Renilda Santiago, com a Receita chega a 5 milhões de reais. O advogado de Marcos Valério, Marcelo Leonardo, informou que não vai falar sobre o assunto porque não houve comunicação oficial da denúncia. Valério, apontado como o operador do mensalão, está preso no interior de São Paulo por suspeita de fraude fiscal para beneficiar uma cervejaria. Mais um bebê com síndrome da rubéola congênita está internado no Hospital de Clínicas de Uberlândia. É o segundo caso este mês. A criança de 1 mês e 18 dias está internada há uma semana. Ela e a mãe estão isoladas dos outros pacientes. O diagnóstico de rubéola foi constatado já nos primeiros exames. O bebê é de Caldas Novas, Goiás. A mãe trouxe a filha para Uberlândia para investigar problemas no coração. No início do mês, foi diagnosticado outro caso da doença em um bebê com apenas 15 dias de vida. Ele contraiu a rubéola ainda na barriga da mãe. Um apostador de Patos de Minas acertou sozinho as 20 dezenas do concurso 874 da Lotomania. O sorteio foi dia 25 de outubro e até agora ele não retirou o prêmio, que é de R$ 840 mil. De acordo com o banco, o sortudo pode se tornar um azarado, porque se não retirar o prêmio até o dia 22 de janeiro, perde o dinheiro. Após 90 dias, o valor do prêmio é destinado ao financiamento do ensino superior no país. O MGTV fica por aqui e hoje a gente se despede com imagens da decoração de Natal de Ituiutaba. Para você, uma boa noite e até amanhã.